Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira. E o Cruzeiro se preparando para o duelo de semifinal, hein? O jogo no sábado, às 18h30, com um bom público no Manduzão, em Pouso Alegre. E o Cruzeiro querendo começar bem este mata-mata de semifinal do Campeonato Estadual. O técnico Tite teve a semana inteira para trabalhar, para descansar jogador, e tem praticamente todo mundo à disposição, incluindo 3 reforços que ele recebe do departamento médico, o departamento de saúde e performance da Toca, trabalhando bem e colocando o goleiro Matheus Cunha e os atacantes Neisser, Vidia Real e o Kaique Kenji à disposição. Como eles ficaram aí um período sem treinar, vamos ver se todos serão relacionados. O Cruzeiro fecha a preparação nesta sexta e depois segue viagem. O Cruzeiro vai de voo rasteiro de novo, de ônibus, até por causa de uma dificuldade em termos de pousar em Pouso Alegre, ou então teria que ser um trajeto, vai para Campinas e retorna 2h30, 3 horas na estrada. Então, como é 381, um asfalto legal, a estrada maravilhosa, o Cruzeiro vai de ônibus mesmo, assim como foi para Patos de Minas, e fica lá em Pouso Alegre, joga no sábado e retorna após a partida. A expectativa quanto a essa lista dos relacionados, o que vai fazer aí o técnico Tite, ele que não tem o Matheus Henrique suspenso pela expulsão diante da URT. O restante, tá todo mundo treinando normalmente. O Arroio, que teve aquele incômodo ali recentemente, acabou atuando normalmente diante da URT, marcou o gol, está à disposição, treinou normalmente nesta quinta-feira. E aí, o Tite tem algumas situações para definir se ele mantém aquele time que venceu a URT ou se ele volta com a formação que vinha sendo utilizada. Fagner ou William na direita, João Marcelo ou Vidalba na zaga. Aí no meio campo, Lucas Romero retorna, foi preservado lá em Patos, atuou apenas um tempo. Lucas Silva ou Christian. O Gerson é titular. E aí tem a questão, Arroio ou Wanderson. Arroio tinha ganhado a condição de titular, depois precisou ficar fora de um jogo e o Wanderson foi titular diante da equipe do Mirassol. Então são algumas das questões que o Tite tem para definir no último treinamento nesta sexta-feira. E uma outra questão para definir é sobre Bruno Rodrigues. Atacante foi apresentado, pegou a camisa 20, hein? Agora é BR20. A 9 está vaga, mas o Bruno disse que quer construir uma nova história aqui no Cruzeiro e por isso escolheu a camisa de número 20, já regularizado no bid da CBF e à disposição aí do técnico Tite. Vem treinando normalmente, treinou ontem com o grupo, hoje também com o grupo, então fica à disposição para esta viagem. De qualquer forma, temos que aguardar a lista final e com quem o Cruzeiro vai para este compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Jogo importante para começar bem o mata-mata da semifinal. Também o Daniel Cruz tá por aqui no chat, dizendo: ídolo, você tem legado de títulos, como se sente disputando posição contra os jogadores habilidosos, como Gerson, Mateuzinho também, Matheus Henrique, te desafia no que você precisa evoluir ainda como jogador? Te desafia e faz a gente crescer muito. Porque, claro que ninguém habilidade quer... não sai. Não, mas claro que a gente não quer ficar na casinha, né? Eu falo, ninguém quer. Por isso tem que dar o máximo. E tem tantos bons jogadores. O Mateuzinho, para mim, é um deles, um grande jogador. Tem Lucas Silva com a carreira que ele tem. Chegou o Gerson com o que ele significa como jogador nesses últimos anos no Brasil. O Christian, que pode jogar no meu campo. O Chapa, que voltou a ficar bem depois de várias lesões que tiraram muito tempo dele fora do campo. São grandes jogadores que te levam, o Wallace também, treinando todo dia, treinando muito bem, que leva a gente manter um nível de competitividade muito alto, um nível de concentração, e entrar em campo sabendo que a gente não pode errar, tem que dar o máximo, porque tem outro pronto para entrar, jogar e dar conta do recado, porque são grandes jogadores. Você falou aí mais cedo sobre o Matheus Pereira, comentar que não pode ir embora daqui sem ser campeão, ele chorou muito lá em São Paulo, né? Vocês sentiram bastante a perda ali nas penalidades. Como que é esse dia a dia ali, em específico do Pereira, sobre esse querer, né, como um cruzeirense ser campeão? Acho que deve ser um sabor difícil até de imaginar. Sim, você falou lá no São Paulo, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil estava tão perto de nós, acho tão palpável. Eu sentia que ia ser minha terceira Copa do Brasil, por um momento do time, pelo que tinha feito durante o ano. Acho que a gente merecia fechar esse ano com chave de ouro, que era um troféu. E eu sei o que ele entregou também no dia a dia, o esforço que ele fez para dar o máximo cada jogo, tanto ele como todos, né? Para escutar hoje o Lucas também falar, jogou um monte de jogos, Vichalba, Fabrício, William jogando 53, 54, 55 jogos durante o ano, e performando muito bem, o mesmo Caio. Eu sei o quanto ele queria e merecia, e a gente vê ele querendo. O que me deixa tranquilo é que o Pereira que eu conheci quando eu cheguei, evoluiu muito, ele amadureceu muito e hoje é um grande líder. Eu me sinto parte disso aí. Eu sou um cara que tento ajudar o Matheus muito, que
a gente foi ganhando confiança e carinho entre nós e gerando uma amizade. Foi dando lugar para eu conversar com ele e falar para ele também coisas que ele poderia melhorar, porque ser o camisa 10 de um time como o Cruzeiro não é pouca coisa, é difícil, carregar com muito peso nas costas, mas eu via a capacidade dele para ser esse camisa 10 e assumir essa responsabilidade. E eu vejo um cara que trabalha, que vai na academia, que todo dia chega cedo e é o último a ir embora. Então, é um grande exemplo para os caras que estão vindo, os meninos camisa 10, porque sempre o camisa 10 sempre é mais... Entendeu? E aí você vê os caras com qualidade, trabalhando, fazendo academia, descansando, se alimentando bem, aí entender que todo mundo tem que dar o máximo, e eu sei que ele está querendo muito. E as manias que ele tem, Pedro? Tem coisa para melhorar ainda, tem suas manias. Chuteira desamarrada? Chuteira desamarrada, uns tênis que usa ali para treinar feio, por mais que sejam de uma marca de desenhador, são feios. Ser o último a sair, tem que esperar ele. São manias que ele tem, que a gente respeita, mas... O short dele aquecer é diferente, né? Tem um short para aquecer diferente. Coisas de camisa 10. Ô Romero, o que falta para esse elenco? É uma coisa que acontece desde o ano passado. Falta muito para esse elenco criar uma cultura, porque a gente tem você, que venceu coisas grandes no Cruzeiro, juntamente com o Lucas. O caso que você citou no Corinthians, mas que tá a fim de vencer. O Gerson, que é um cara multicampeão também no Flamengo, o Fabrício Bruno. Em algumas circunstâncias, fica a sensação que alguns jogos o Cruzeiro às vezes toma um gol e parece que o time rapidamente abre mão de fazer aquilo que ele faz de melhor, trabalhar um pouco mais a bola. O quão distante o time está de criar essa cultura? Porque você sabe muito bem, disputou uma Libertadores pelo Cruzeiro, a Libertadores ela é muito cruel. Se você toma um gol às vezes aos 5 minutos e passar 85 minutos tentando fazer o gol de qualquer maneira, você não vai conseguir. O que falta para o time psicologicamente, mesmo na noite que ele não sai à frente, conseguir, não, vamos manter aqui, vamos continuar fazendo o nosso jogo, que seja para um dia, vai perder de 1-0, mas do Cruzeiro não abrir mão assim da sua maneira de jogar rapidamente, Romero? Maturidade e calma, né? Maturidade e calma, eu falo, quando a gente joga em casa, nosso torcedor acompanha peso, e isso é importante, mas também quando o resultado é adverso, eu conheço a nossa torcida, e já... Aquele clima de tensão toma conta do ar, né? E eles querem que a gente vira rápido o jogo, e eu entendo, a gente também quer, mas nós jogadores temos que entender que não vai ser de qualquer jeito, como você falou, você tem que ter muita maturidade, muita calma, são coisas que a gente tem que melhorar, se a gente quer ser um time campeão, porque como você falou, citou a Libertadores, aí começa aprendendo com um time argentino, vai ver a catimba que o time argentino faz, é difícil, então a gente tem que ter essa maturidade, essa calma para afrontar o jogo, para não perder nossa essência, e também muitas vezes não ir no desespero da torcida, que eu entendo que a torcida vai querer que a gente vire rápido, e que já faça um gol, faça o segundo gol, porque nosso time tem a capacidade de fazer gols rápidos e criar situações, porque tem esse elenco, a qualidade e os jogadores para criar. E tem hora que a gente se apressura demais e toma decisões erradas por conta de querer já dar uma resposta rápida, mas aí é quando tem que ter maturidade e calma, como você falou. Talvez nos últimos 5 minutos, sim, a gente tenta procurar de outro jeito, mandando o Cássio na área, talvez. Mas a gente tem que ter essa maturidade e essa calma para poder virar os jogos quando são adversos. Ô Romero, ainda voltando nessa questão aí do trabalho do Tite, né? Teve, nesse período aí, teve reunião do Pedro Lourenço, de toda a diretoria. Chegou a ter alguma reunião específica de vocês, comissão técnica, para tentar de vez sair dessa situação e engrenar o mais rápido possível? Sim, já. Claro que a gente não vai falar tudo que a gente falou dentro, mas foram coisas simples. O Tite se abriu conosco, falou, tomou uma conversa de jogadores com comissão e quero que ele abriu o jogo para ver se a gente tinha alguma coisa para falar, de que poderia ser feito melhor. Mas nós, como jogadores, como homem que a gente assumiu a resposta, falou, não, o trabalho de você vem sendo bem feito. A gente assumir e melhorar algumas coisas que tem que melhorar dentro do campo. Terminos de concentração, de ter hora que não dá costa para a jogada, de ficar focado 100% no jogo o tempo todo, de entender que a gente joga num nível hoje que não pode dar uma brecha para o rival, porque também tem grandes jogadores. Então, mais que isso, não passou, não foi uma conversa... Porque não tinha muita coisa assim para falar. A temporada estava começando. Claro que o Pedrinho, ficaram sabendo que pós-jogo em Curitiba, ele cobrou da gente com total liberdade e também era um cara que estava certo, foi buscar uma resposta dentro do campo, porque a gente tinha feito um grande primeiro tempo e o segundo tempo a gente não conseguiu repetir o jogo e saímos perdendo em casa. Então, quero que ele busque uma resposta e a gente passou tranquilidade para ele, saber, falando que a gente não tinha problema nenhum entre os jogadores, que não tinha problema nenhum com o treinador, que era um momento que a gente rapidamente tinha que sair, que era uma fase, mas que não era desculpa, e que a gente ia buscar uma resposta rápida para esse momento. Ô Lucas, eu tô achando que as perguntas estão de fato muito fronhas também.
Eu Nós precisamos tenho dar uma uma boa apertada. pra ele aqui. Deixa eu contar, porque o Começou Gabigol, lá vem. o Gabigol Essa é ainda boa, é hein? atleta do Cruzeiro, né? O Essa é Gabigol boa, hein? ainda é atleta do Cruzeiro. Vamos voltar ali para aquele jogo contra o Corinthians. Quando ele bate aquele pênalti, ele entra no vestiário, ninguém assim olhou pra ele e falou assim, vou pegar de porrada agora. Ou ele entrou e já saiu rapidinho, porque ele ainda é atleta do Cruzeiro, né? Mas não Ele... precisa, pode falar, abre seu coração. Fica à vontade. Acho que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo. Isso não vai repercutir em lugar nenhum. Você pode ninguém ver a gente. Como é que foi essa... Cara do Faleiro lá no fundo. Como é que foi essa relação Gabigol, Cruzeiro, jogo, semifinal, tudo que aconteceu durante esse período? Porque uma hora ele pode voltar aí, né? Tem. Bom, acho que aquele jogo foi um grande jogo. Foi bonito de. Acho que quem assistiu e pra O nós jogo que inundou minha casa. que Você tem o nível que foi aquele dia. que jogamos ali também. Pelo primeiro jogo, como foi a derrota, e o segundo jogo, a nossa performance, acho que a gente saiu orgulhoso com a nossa performance. E aí, os pênaltis, né? Aí é um detalhe. E aí, assim, acho que o Gabigol não teve a felicidade como ele costuma bater. E aí, bom, e na hora que eu faço o gol, e logo depois eu sabia que era ele, então eu falei assim, eu preciso fazer esse gol porque eu sei que com Jogou uma ele... pressão nele. Porque ele, Não, mas Ele isso, não mostrou errado. Você Ele jogou mostrou uma pressão no seu. Você isso, falou assim, eu faço, eu ele falei vai lá assim, e eu preciso mata. fazer esse gol porque com ele a gente tá na final. E aí na hora que eu faço o gol, eu falei, ó, agora tá com o Gabi. Tirou um ele prédio manda das bem, costas, né? E ele manda super bem no pênalti e tudo mais. E aí ele não teve felicidade, não bateu como Ele ele bateu costuma mal pra bater e tal. cacete. E aí não saiu bem, não saiu um bom pênalti. E aí, assim, o que a gente ficou assim se perguntando era se realmente porque ele bateu daquele jeito, porque ele costuma treinar bem, ele costuma bater bem e tudo. E assim, os goleiros passa apertado nos treinos. Passa, ele sempre foi um bom batedor de pênalti. E aí, é isso que cara, arrebentou todo mundo. E aí no vestiário ficou assim, aquele clima de velório total, todo mundo muito chateado. Ele também, ficou muito chateado. alguém deu um também, tudo. Não teve assim. Que pena. Mas foi Não incômodo expôs, pra assim. vocês que ele tenha ficado em São Paulo e não voltado com a delegação pra Belo Horizonte? Isso sim, chateou um pouco, porque o combinado era todo mundo ir, todo mundo junto, e todo mundo voltar junto. Independente do que acontecesse, independente do né? resultado. Que as nossas férias se a gente perdesse, iria começar quando a gente voltasse. E a gente também ia continuar focado pra final. Quando a gente voltasse, a gente iria comemorar ali depois do jogo, no avião. Mas quando o avião pousasse de volta pra Belo Horizonte, ia acabar a comemoração e aí o nosso foco já era total na final. Então isso nos incomodou, isso eu confesso que nos incomodou, ele ter saído ali direto do vestiário. Mas não teve, não teve briga, não teve atrito, não teve nada. A gente só ficou se perguntando por que ele bateu daquele jeito, que é uma grande característica dele. E aí é isso e também faz parte. Às vezes não Final do ano, dia e Pedrinho. tudo mais. Mas depois que ele voltou até o negócio se concretizar com o Corinthians, depois que ele voltou pra Belo Não, Horizonte. com o Santos, não? Desculpa, com o Santos. Depois do jogo contra o Corinthians. Vocês chegaram a falar com ele, dele não ter vindo com a delegação? Alguém foi falar com ele? Não, porque depois ali a gente saiu de férias, né? E aí, assim, cada um saiu de férias, e aí, bom, tava previsto pra ele se representar também. Se representou, né? E ali... Não, ele já foi ele passando. não se representa. Ele não veio pra cá? Não chegou a vir. Foi direto pra lá, Faleiro? Foi direto pra lá. Foi direto lá, eu imaginei que ele tivesse Então, voltado. aí saiu a lista da representação, todos os jogadores, e também os atletas de base que iriam já com a ideia dos 2 primeiros jogos. E o nome dele também estava incluso para a representação. Só que aí, foi isso, nesse exatamente. meio tempo, ele já seguiu direto para Santos, de empréstimo e tudo mais. Só A gente chega não um teve pouquinho mais aí próximo. a gente não teve o contato, assim, direto ali com ele. Se chegar Ô, no Lucas. fim do ano, assim, só pra completar a questão do Gabigol, chegar no fim do ano, Pedrinho, aquele jeito dele, chegar pra você, ô Lucas, o homem vai ter que voltar, porque não vai poder ficar no Santos. Como é que ele vai ser bem? É lógico, hipoteticamente falando agora, mas existe essa possibilidade. Dele voltar? Uai. Eu acho que não. Mas, gente, o Pedrinho vai ficar, o Cruzeiro vai ficar Vai bancando ficar pra metade do sempre, salário lá, né? sabe? Cara, vamos fazer algum negócio, pode ter certeza. E que espera não só o jogo contra o Pouso Alegre, mas na sequência de Campeonato Brasileiro. Que tipo de compromisso? O que você sentiu da vitória no final de semana para agora, para essa sequência de trabalho? Você elogiou muito o Tite, você falou de ser um cara extraordinário, eu não tenho dúvida nenhuma disso, inclusive como figura humana. Eu acho o Tite uma figuraça e como treinador também inquestionável. O histórico dele como treinador, só que a passagem pela seleção frustra e obviamente todo mundo, mas tantos outros passaram pela seleção e também não ganharam e deixaram sua marca lá e tal. Mas que tipo de compromisso você faz com o torcedor do Cruzeiro para os próximos jogos? O que o torcedor pode encontrar de diferente? Bom, quero falar e fazer um pedido também da nossa Nação Celeste. Nós colocamos como meta os 3 últimos jogos, que seriam 3 finais, Betim América e o RT. E a gente só pensava em vitória e classificar em primeiro geral. E foi uma conversa muito boa que nós tivemos, uma reunião com o Tite e só os jogadores. E a gente falou que ele passou para nós, falou assim, nós temos 3 finais, nós estamos fechados para isso. A gente falou, a gente tá fechado com você, treinador, e vambora. E conseguimos, e classificamos em primeiro geral. O nosso compromisso é que a gente vai continuar dando a vida para que o torcedor veja a nossa performance como viu recentemente.
E o pedido é que o torcedor também tenha paciência com o treinador e com nós jogadores, para que esse nosso entrosamento chegue mais rápido ainda e com que a gente possa estar aí dando alegria ao torcedor, de que ele possa ir para o Mineirão super empolgado, que ele vai ver um Cruzeiro jogando em alto nível, muito intenso, muito competitivo, e que vai sair de lá com a alegria de ver o Cruzeiro com uma bela vitória. Ô Lucas, nas últimas semanas, eu não lembro agora qual jogo exatamente, criou-se aquela polêmica sobre a participação do Matheus Bach nos bastidores do Cruzeiro. Aliás, afinal, qual é a participação dele? Ele é um auxiliar do Tite? Ele tem incumbência de treinar, por exemplo, só a defesa, só o ataque, só uma parte da equipe? Qual é a participação dele no dia a dia dos treinamentos na Toca da Raposa? Bom, é muito bem claro, é muito definido para nós, para todo o grupo. O treinador é o Tite, ele que toma as decisões, é ele quem escala, é ele quem substitui, é ele quem relaciona para os jogos e tudo mais. E ele deixa muito aberto também para os auxiliares dele, tanto para fazer ajuste tático em relação à defesa, posicionamento, ao ataque também e em relação à bola parada. E ali é um sincronismo muito bom, que a gente percebe isso, tanto nos treinamentos e nos jogos, que até em determinado momento quem sai ali na frente do campo é os auxiliares dele, e ele dá essa liberdade para que isso aconteça. Então, assim, e aí é muito bem aceito por nós jogadores e muito bem trabalhado ali também. Então, assim, Não atrapalha, né? Não. Vamos deixar claro, porque Eu acho, né? E aí, assim, às vezes eu sinto que, como muita pressão, o pessoal quer ficar buscando detalhes onde às vezes não tem, sabe? E aí... Que acham culpado. Que acham alguma situação. E assim, não tem. E aí, reitero isso. E que é muito bem definido, muito bem estabelecido. E eu particularmente, acho isso bom, porque não fica só uma pessoa ali o dia inteiro falando, que daqui a pouco pode ser que você cansa também da pessoa estar falando o dia inteiro. Então, até mesmo quando a gente faz uma análise dos vídeos, eles também têm participação, a comissão técnica toda, até mesmo o Fábio, o preparador físico, ele também tem uma coordenação muito grande ali com nós, a fala dele. Então, assim, pra acabar com essa mística aí, com esse detalhe aí, assim, é muito bem resolvido, muito bem definido na comissão ali, a questão da